doutrina de Jesus, da Casa Espírita, como caminho, verdade e vida, eu vou ter que remeter a toda a história do Espiritismo e como ele foi construído. E aí a primeira perguntinha que eu queria que nós participássemos é assim: o que te trouxe à Casa Espírita? Não, mas não tá saindo. Pode trocar. O que te trouxe à Casa Espírita? Eu acredito para que muitos que estão aqui chegaram à Casa Espírita por algum motivo, outros foram se desenvolvendo na Casa Espírita. E tudo que às vezes nos traz é o que não nos faz ficar. E eu comecei a me perguntar, né, dentro da minha permanência na doutrina espírita, o que me trouxe? E o que me fez ficar? E a minha história pode diferenciar de muitos de vocês, e eu me sinto muito confortável em falar, porque quando o André fala que a família dele era espírita, o nome dele foi escolhido por ser André Luiz mesmo, eu vejo que o espiritismo ele já vem se desenvolvendo há muitos anos nos lares espíritas. Então, o que me trouxe foi minha família, e o que me fez ficar foi o meu esforço contínuo. Porque eu já tive diversas oportunidades, como todos nós, de não ficar. E o que nos faz ficar é muito diferente e peculiar para cada um. Porque a doutrina espírita, diferente de qualquer outro centro religioso, ele modifica as nossas estruturas. Ele não nos convida baseado no acolhimento de uma só pessoa. Então, eu não vou à Casa Espírita para ser acolhido ou acolhida pela Rayane, que está aqui à frente falando. Rayane é mais um instrumento imperfeito de tradução, de repassar os ensinamentos da doutrina espírita. E isso me trouxe uma responsabilidade muito maior diante disso. Por quê? Quando eu penso nos motivos que me trouxe e que me fez ficar, e hoje eu me estou aqui no lugar de uma palestrante da Casa Espírita, e eu vou contar o sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei que eu estava preparando a palestra e eu cheguei para dar a palestra. E quando eu cheguei, eu até comentei assim, sonhei a noite inteira com essa palestra. E eu sonhei que eu tinha chegado em uma casa espírita, mas não era a casa espírita que eu tinha que dar a palestra. E lá estava com muita música, muito movimento, e eu sentei, fiquei aguardando e ninguém me chamava, as músicas continuavam, um ambiente muito agitado. E eu olhei e falei, não é aqui o local de palestra. E eu saí e fui para um outro ambiente. Quando eu fui para um outro ambiente, ele estava cheio de pessoas também, mas todo mundo conversando, pensamentos agitados. E ali eu falei, olha que dificuldade. Eu sentada ainda aguardando para dar a palestra, eu pensei, qual o movimento espiritual que foi realizado para reunir todas essas pessoas para que eu pudesse falar? Mas infelizmente no sonho eu não consegui acessar os corações das pessoas. E eu acordei muito pensativa em relação a isso, no meu real papel de acolher vocês que estão vindo à Casa Espírita pela primeira vez. Porque muitas vezes eu sou um instrumento de trabalhos, de anos, de décadas e de séculos no plano espiritual. Para vocês todos estarem aqui, não é só a força de vontade de cada um de vocês. Tenham certeza disso. Para cada um de nós estarmos aqui hoje, teve um movimento de aconselhamento, de amparo, para guiar todos nós a nos conectarmos de alguma forma com nós mesmos e com Jesus. Eu acredito que vários de vocês, como eu, já tiveram vários relatos de tudo dar errado na hora da saída. Né? Tudo dá errado na hora de ir para um centro religioso. E isso é normal. Isso é normal. Pode passar o próximo. E aí nós vamos tentar entender por que é normal essas transições. Por que é normal o movimento da espiritualidade em nos deixar dentro de um movimento espírita.
E aí eu vou fazer uma reflexão, porque eu sei que grande parte de todas as pessoas que estão aqui já teve contato por longos anos dentro de movimentos espíritas. Não é a primeira casa espírita que nós estamos frequentando. Possivelmente para muitos é a terceira, quarta, né? Agora existe uma grande diferença entre passar pela casa espírita, assistir uma palestra espírita e se tornar um trabalhador espírita e conhecer o espiritismo efetivamente. E lá no livro A Gênese, os Espíritos nos alertam que é algo muito interessante. Todos nós, espíritas, e quem está chegando pela primeira vez, nós estamos em um momento de transição planetária. Isso já é falado há muito tempo. Eu achei, como acredito que muitos de vocês, que a transição planetária, as modificações do planeta, estavam acontecendo quando teve aquele primeiro tsunami. Lembra daquele tsunami que teve? Eu li, eu falei, aqui está marcado a transição planetária. E eu achei que as modificações, além de serem modificações ambientais, iria vir os períodos de guerras, iria vir os períodos de pandemia. Isso para mim é muito marcado pela transição e a necessidade de reconfiguração de todos nós. Mas ao estudar para essa palestra eu falei, não é isso. A grande transição planetária é um choque de ideais, é o conflito de valores e de perspectivas. Nós nunca vivemos na história da humanidade um momento que a gente chama de bipolar. Quando a gente pensa no bipolar, no seu diagnóstico mais claro, é a bipolaridade entre dois polos. Eu vou pensar assim, muitas vezes algumas pessoas viram umas para as outras e falam assim, você é muito bipolar. Uma hora você está de um jeito, uma outra hora você está de outro. E às vezes é uma visão muito reducionista do que seria o diagnóstico de bipolaridade. Mas pegando e fazendo um paralelo entre a palavra bipolar, que não tem nada a ver com o diagnóstico bipolar, que é um estado depressivo, um estado de mania, então muito cuidado a utilizar, porque é um diagnóstico muito difícil, muito cuidado a falar assim, você é muito bipolar, porque você está falando de algo muito sério para a pessoa. Mas nós estamos vivendo um momento de dicotomia. E a ciência já fala disso, os filósofos já falam disso, nós somos divididos ao meio, né? Tanto que a gente fala que a dicotomia já começa pelo nosso próprio cérebro, do lado esquerdo e do lado direito, já é uma dicotomia. O emocional e o racional é uma dicotomia. E aí nós vamos começar a cada vez mais ver dicotomias de pensamento em relação à política. Hoje é um lado A ou é um lado B? A economia é uma visão assim ou é uma visão assim? É o capitalismo, é o socialismo? E assim nós vamos fazendo cada vez um mundo mais relacionado à dicotomia e à bipolaridade das nossas opiniões e os conflitos. Então a transição está associada nos nossos valores. E cada vez mais nós estamos vivendo um processo de adoecimento mental generalizado e o aumento dos quadros de suicídio. Porque se eu não me encaixo em nenhum desses valores, eu começo a questionar qual que é o meu real papel. Se eu não defendo com muito afinco um ideal, um valor, eu não sou uma pessoa segura. Se eu fico em cima do muro, se eu não sou nem quente e nem frio, se eu sou morno, eu não me posiciono de uma forma correta. Só que se eu levantar todo um questionamento nos meus posicionamentos na vida, eu vou esquecer o mais importante, que são as relações. E hoje é muito mais importante se posicionar do que se relacionar. Então, para manter os meus valores, eu me posiciono e esqueço das relações. E como é que é o papel nosso dentro de um movimento espírita? O que me especificar dentro da casa espírita? Quando todo mundo, todas as religiões que estavam ao meu redor falavam que a reencarnação não existia, e eu ainda muito jovem acreditava que sim.
quando todas as religiões questionavam a forma que eu entendia da continuidade da vida, eu acreditava que era diferente. Enquanto muitas religiões acreditavam que a comunicação dos espíritos era de uma forma, muitas vezes agressiva, eu acreditava que era acolhedora. Só que eu nunca precisei lutar para estabelecer o que eu acreditava. Eu nunca precisei explicar 1000 vezes para 1000 pessoas que elas precisavam acreditar no meu valor. Naturalmente, as pessoas que estavam ao meu redor foram entendendo o que é, de fato, o movimento espírita. Pode passar, Denise. E qual que é o papel da casa espírita? É uma pergunta que nós vamos começar a nos fazer. Essa palestra, como eu falo, de todas as palestras, sempre tem uma que é mais difícil, tem uma que é mais fácil, mas essa especialmente foi difícil porque eu tive que rever, efetivamente, como é que eu estou sendo útil nessa casa espírita. E eu acho que por muito tempo eu acreditei que eu já tinha ganhado meu pedacinho no plano espiritual com a outra casa espírita que eu frequentava no Brasil. E esqueci que são 6 anos já nos Estados Unidos. Eu acredito que, como eu, muitos de vocês já foram trabalhadores em casas espíritas no Brasil, acredito que sim, né? E muitas vezes a gente vai lembrar de movimentos associados à caridade, que as casas espíritas no Brasil são muito fortes nisso. E muitas vezes eu me questiono se eu estou sendo realmente uma espírita que se equilibra nas asas do amor e da evolução intelectual. E qual que é o papel? E Haroldo Dutra fala com muita clareza na palestra dele que a casa espírita existe o plano espiritual. E a casa espírita é um posto avançado do plano espiritual. Eu fico pensando no modelo que tem lá no Brasil dos PSFs. Quem está no Brasil vai lembrar que tem uns postinhos de saúde em cada bairro. E nós somos, na verdade, esse posto avançado do plano espiritual. E o meu papel aqui, como eu achava em muitos momentos que fosse, não é trazer uma teoria desconectada do amor. O meu papel aqui não é explicar quem foi, por exemplo, a reencarnação de Divaldo, de Joana de Ângeles, de Allan Kardec, porque isso são fatos espíritas. Meu papel é trazer temas que de fato acolham o coração de vocês. Porque se o plano espiritual fez um movimento para acordar todos nós, vocês estão querendo acolhimento de alma. E que tanto, desde a chegada até estar aqui escutando, eu me sinto acolhido ou eu me faço ser acolhido dentro da casa espírita. Porque eu sei que muitas vezes, muitos de nós chegamos aqui com o coração muito pesado, com muitas dificuldades, e não conseguimos compartilhar esses momentos, não nos sentimos acolhidos efetivamente, e a casa espírita, sim, não cumpre seu papel. Então, o papel do expositor aqui na frente é ser simples e puro, na sua pureza mais clara do espiritismo. E para mim, às vezes, eu falo que eu já falei isso aqui em outros momentos e eu volto a repetir, é muito mais difícil, porque como eu tenho uma área de atuação que diz muito do autoconhecimento do ser humano, né, como terapeuta, eu não posso me perder no lugar de terapeuta dentro de uma palestra espírita, porque aqui eu sou somente uma expositora. Então, quando a gente chega aqui à frente, é acolher e ensinar o espiritismo. Porque aqui é um curso, na verdade, de aprimoramento da alma. Se eu cheguei à casa espírita, eu vou ter que evoluir. Raiane, só a casa espírita? Não.
em qualquer lugar religioso. Qualquer religião tem que me conduzir à evolução. Tem que me fazer me sentir acolhido. Então aqui é um local de estudo. Se eu venho à casa espírita e eu não saio motivado a estudar, eu não estou aprimorando a minha alma. E eu falo que a gente tem épocas de saltos de evolução. Tem épocas que nós lemos muitos livros. E nós estamos na década... Não, acho que não está na década. Acho que já tem aí só uns 4 anos, 5 anos, né? Tem uns 5 anos que nós perdemos o valor dos livros. Porque o mundo está nos convidando para instrumentos tecnológicos que é assim, você tem que segurar a atenção da pessoa durante quanto tempo? 15 segundos. 15 segundos. E não é justo. Eu costumo falar que não é justo. Segurar a atenção do meu espectador durante 15 segundos, sendo que os livros, né, algumas pessoas vão lembrar assim, eu colocava a meta de ler um livro por mês. 10 páginas por dia. E hoje nós temos o TikTok, o Instagram, que cada vez mais diminui o meu tempo de atenção. Só que aí vem uma grande diferença. Eu ainda sou da geração do livro. Então, quando eu vejo o TikTok, eu tenho a sensação de que eu preciso ler um livro. Não por uma questão de ler livro, mas de conhecimento mesmo. Mas o Heitor, ele já era da geração que não é do livro. E se eu não estimulá-lo, ele vai se perder na tecnologia. E essa semana mesmo eu falei em casa, nós não temos uma biblioteca em casa. À mostra. E eu acredito que muitas casas, vocês vão lembrar, nas casas de vocês, os nossos pais deixavam a biblioteca com a Barça, com todos os livros lá disponíveis para que nós pudéssemos ter acesso. E que tanto que nós estamos fazendo isso hoje pelas nossas crianças. Então, os livros espíritas, para nós, pais espíritas, e eu lembro exatamente onde que estava a biblioteca da minha casa durante anos, assim, que era uma biblioteca exclusivamente espírita. Então, onde estou hoje produzindo o meu aprimoramento, como papel dentro da casa espírita, participando dos estudos, participando efetivamente de cada lugar. E aqui também é um local de trabalho. Cada um tem o seu papel, né? O passista, quem faz a prece inicial, quem faz a leitura, quem cobra o lanche, quem cuida da apresentação. Todos nós temos um papel. Só que aí, nós somos brasileiros, né? Todos nós nascemos no Brasil, grande parte aqui, menos, né, alguns. Mas, no geral, nós temos um espírito e uma chama muito forte dentro da gente da caridade. E essa caridade, quando a gente chega num país onde não é tão visível, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão perceber que hoje tem vários lugares recolhendo brinquedos, recolhendo muitas vezes alimentos, só que ninguém sabe efetivamente para onde vai. E você tem a dúvida se realmente vai ser destinado para pessoas que têm necessidades. E muitas vezes nós deixamos de doar. Porque a gente não tem a dimensão da necessidade desse país. E eu sei que muitos de nós continuam fazendo a caridade no nosso país. E isso é muito bonito. Porque talvez esse seja o real sentido da caridade. E uma das coisas que mais me movimentava, ainda jovem, dentro da casa espírita, eram as campanhas, né? A campanha do agasalho que existia, a campanha do quilo, a gente chegava nas feiras livres, na minha cidade tinha uma feira livre aos sábados, e aí todo final de feira a gente passava recolhendo os alimentos que sobravam, selecionava os melhores e armazenava para a sopa da semana que ia acontecer a semana inteira. Então a ideia aqui é como é que nós podemos promover campanhas
para auxiliar esse país ou para auxiliar o nosso país organizadamente dentro desse movimento espírita, dentro dessa casa espírita. Tanto que eu me sinto útil, tanto que eu proponho, tem uma campanha, vamos nos organizar, vamos melhorar isso. Porque o que nós mais queremos dentro da casa espírita é a sensação de pertencer. E pertencer é um lugar que todos nós buscamos há séculos, na nossa reencarnação, nas nossas reencarnações. Porque tem algo que está dentro dos nossos movimentos familiares, que é o não pertencimento. Tem muitas pessoas que olham para a família e falam, eu não pertenço a essa família. Eu não tenho a sensação de acolhimento dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio lar. E como nós espíritas, dentro dessa casa espírita, podemos ser um local de apoio mútuo e recíproco, que difere de outros ambientes religiosos. Como é que eu posso fazer uma pessoa que acabou de chegar ou que vem aqui há anos se sentir mais pertencente a esse ambiente? E eu falei assim, eu sou uma expositora que estou aqui hoje, mas eu vou ter que pedir a ajuda da equipe. Porque o acolhimento, o pertencimento, é desde quando chega. É um bom dia, é um abraço, né? Hoje nós voltamos a poder abraçar, porque na pandemia nós não poderíamos abraçar. É um bolo de cenoura que alguém faz para o filho do outro, né, Glorinha? Para que esse filho se sinta pertencente, para que essa mãe também se sinta pertencente. É facilitar a caminhada de cada um de nós aqui dentro do movimento espírita. E Chico Xavier, Haroldo Dutra relatando, falando que o papel da casa espírita parece difícil, é que quando um cospe no chão, que nós possamos limpar gentilmente aquilo que ele faz. Só que num mundo tão dicotômico, num mundo tão bipolar, quando alguém cospe no chão, a gente está pronto para julgá-lo, apontá-lo, falar que ele não fez certo, falar que não teve uma educação efetiva. E o mundo está cansado disso. As casas espíritas estão fechando por conta disso. Uma casa espírita que se estabelece durante anos, né? E às vezes nós vamos ver casas espíritas fechando com anos por conta de mudança de gestão. Estava vendo Divaldo, né? Eu sempre venho escutando outras palestras. Divaldo, Haroldo fala, na verdade, que quando a gente for criticar um movimento, seja qual ele for, coloque o tempo no espaço. A gestão tal, a pessoa tal, para que nós não possamos pegar a religião como um todo. E às vezes as pessoas falam assim, eu que não vou nunca mais numa casa espírita, porque aconteceu isso e isso comigo diante de uma pessoa e o movimento todo, que é um movimento organizado, se perde. Então a doutrina espírita, nós precisamos cuidar das nossas relações. Porque elas vão existir. Nós vamos ser testados o tempo inteiro. Né? Vão chegar pessoas que vão testar a nossa opinião, vai testar o nosso posicionamento, vai questionar efetivamente se nós estamos sendo acolhedores. E é esse o momento de tomar cuidado. Porque quando alguém não se integra, já ouviu falar naquele termo, a ovelha negra da família? Né? Muitos devem ter ocupado, né? Já deve ter feito falar, já colocou alguém, já tirou alguém. Mas a ovelha negra da família é aquela pessoa que sinaliza que algo está errado. Sem ela, o sistema não muda. Sem ela, o sistema não se reconfigura. E as casas espíritas, no valor
básico. Nosso valor básico é o valor da caridade. A caridade no seu sentido mais puro e essencial, que é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. E eu sei que não está fácil ser indulgente com a imperfeição alheia. Porque se você vai abrindo, todo o estímulo que nós estamos tendo hoje nos convida a um posicionamento que não é indulgente. É de apontar. Pode passar, Denis. E a doutrina espírita não vai te exigir nada. Nada. Existem muitas religiões, existem muitos lugares que exigem algumas condutas para você pertencer. Então aqui a gente sugere, a gente trabalha com livre-arbítrio. Deveria ser, mas às vezes não é. Porque eu vou dar um exemplo. O ideal não é beber. Mas e se eu bebo, eu posso continuar pertencendo? O ideal é baixar a nossa vibração. E se eu baixei minha vibração, eu vou continuar pertencendo? Então nós vamos lidar com as consciências autônomas. Autonomia é quando, diante de qualquer situação que eu tenho a opção de errar, entre aspas, e acertar, entre aspas, eu tenho a autonomia. Eu não preciso de ninguém para que eu possa me posicionar. Então nós vamos lidar com essas consciências autônomas. Então eu sei onde está meu erro. Mas aí vem assim, a continuação da frase que vai fazer mais sentido. A doutrina espírita não exige nada, mas espera tudo de nós. E eu falo que tem um truque, né, que a gente acaba fazendo emocionalmente, que é assim. Se eu tenho várias reencarnações, qual que é o problema de perder essa? É só mais uma encarnação dentre tantas. Então eu sei que eu estou perdendo a encarnação, mas a ideia da continuidade da vida não me promove a mudança. Só que a gente tem uns comportamentos que eles não condizem com o que é realmente. Eu costumo falar assim, nós lutamos muitas vezes para permanecer na nossa família, lutamos pela nossa família, fazemos tudo para trazer uma qualidade de vida para os nossos pares, para a nossa vida. Só que nós esquecemos de promover a evolução em conjunto. Nós esquecemos de cuidar das relações. E no final da história, essa família pode se dissolver em outras relações. Então, ensinar o livre-arbítrio é muito difícil. Porque é assim, nós não contamos com você no próximo estudo. Mas sem você, o estudo não fica o mesmo. E aí tá, eu sou espírita. Durante anos, consegui manter o meu ideal dentro do movimento espírita. Nós temos um movimento de mudança que é assim. Alguém já ouviu essa expressão de a pessoa mudou da água para o vinho? Eu mudei a minha vida durante um tempo da água para o vinho. Eu era de uma forma e depois eu fiquei de outra. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Qualquer movimento de mudança, a gente sai de um polo e vai para o outro. A gente não consegue chegar já no equilíbrio. Conforme esses polos vão se acomodando dentro da gente, nós vamos encontrar o equilíbrio. Encontramos o equilíbrio. O mais difícil na existência é continuar no equilíbrio. Ok? Hoje eu não tenho uma opinião tão dicotômica, eu não tenho valor tão extremo. Eu encontrei o equilíbrio, que difere de tudo que todo mundo está falando. Mas se alguém chega e me provoca em alguma opinião, manter o equilíbrio na fala não é fácil.
né? E aí a gente fala assim, perdi o equilíbrio. Não, não teve ainda. Não conseguiu sustentá-lo. É diferente. Então esse equilíbrio é quando chegar o momento de teste. É como quando você está assim, eu tenho certeza da reencarnação. Eu tenho certeza que a vida continua. Mas falar isso entre vocês é muito tranquilo. Agora chega alguém que fala diferente comigo. Questiona essa reencarnação. Como é que eu fico? Aí o corpo, o sangue sobe, eu não sei utilizar as melhores palavras, eu quero mostrar que efetivamente existe, aí eu vou trazer problemas sociais, de convívio. E ninguém vai entender uma teoria com pouco tempo. E eu esqueço de lembrar que o simples fato dessa pessoa me perguntar já é uma busca de entendimento. Mas como eu quero apresentar tudo de uma vez, eu costumo falar assim, existe uma diferença até entre pais e professores. Alguns professores vão lembrar assim, para uma criança ser alfabetizada, o professor teve a paciência de estar ali 1 ano ou 2 anos alfabetizando essa criança. E muitas vezes nós, com os nossos filhos, queremos que ele aprenda numa única educação. Mas eu já te disse isso ontem, você não aprendeu? Então a gente espera um aprendizado muito imediato do outro. Agora, vamos perguntar para a nossa existência, há quanto tempo na existência, não na reencarnação, nós estamos tentando acreditar e confiar nos ensinamentos de Jesus? Passando por diversas religiões. Religiões que nos acolheram, que não nos acolheram. E a doutrina espírita, ela vem desconstruir dentro de nós alguns lugares que estão enraizados durante séculos e séculos. Porque se eu vou lembrar que os templos religiosos, eles eram visitados como uns lugares muito bonitos e ainda são. É tanto que muitos se tornam lugares de visitações em outros países. Né? Quem vai, por exemplo, a Roma, vai encontrar um país marcado por essa cultura. E nós vamos. Por quê? Está dentro de nós. Agora vamos pensar assim, né? Eu estou acostumada em várias encarnações a frequentar ambientes muito luxuosos associados à religião, ao contato com Deus. Aí nessa vida eu chego, estou numa casa espírita, dentro de uma sala, dentro de um ambiente, né? Quando eu frequentava tinha 1000 pessoas, tinha 500 pessoas. Muitas vezes eu vou chegar na casa espírita e fazer palestra para poucas pessoas, eu vou encontrar poucas pessoas. Lembra daquele sonho que eu contei lá no início? Vocês, como eu, possivelmente precisam manter a permanência de pessoas que já desencarnaram aqui, para a continuação dos estudos. E aí, nós vamos falar um pouquinho de doutrina espírita na prática. Cheguei, será que eu entendo de espiritismo, uma lógica espírita mesmo? Será que eu consigo fazer a conexão de tudo que eles estão tentando me ensinar? Pode passar, Denis. E para eu entender de doutrina espírita, a primeira coisa que eu tenho que entender é que muita gente me falava, e eu ainda muito jovem, quando espírita, falava assim, mas a sua religião não acredita em Jesus. Vocês não acreditam na Bíblia. Nossa, né? E aí, assim, quando você está dentro da casa espírita, o livro que você tem mais contato a princípio é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já tive dúvida efetivamente se era Bíblia mesmo ou era Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, né? A nossa base, como a base de todas as religiões, é a Bíblia. É a vinda de Jesus. Né? Então quando a gente está lá estudando o Sermão da Montanha, Mateus, Lucas, estudando todos os discípulos, eu já falei aqui em outras palestras, são espíritos muito jovens na Terra, né?
A gente se sente em débito ali quando a gente vê que os discípulos de Jesus tinham em torno de 20 até 32 anos, o mais velho. Então, esses discípulos que escreveram a vinda de Jesus, eles escreveram o que nós temos como base, que é a Bíblia. Aí, o que Kardec faz na codificação? Né? Quando Kardec começa o processo de codificação, ele vem codificando a casa espírita pelos movimentos mediúnicos que acontecia na França. Então, a doutrina espírita veio, eu costumo falar assim, por um desarranjo de mediunidade. É por isso que muitas casas espíritas se perdem ainda no desarranjo da mediunidade. Só que Kardec falou assim, não vou ficar no desarranjo da mediunidade. Eu vou melhorar isso aqui. Eu vou melhorar cada manifestação e vou entender da melhor forma. Aí Kardec faz o quê? Ele faz a codificação espírita. Então, se você chegou aqui, está aqui há muitos anos, como eu, nós temos que conhecer o Livro dos Espíritos, que é um livrinho de perguntas e respostas. Então, Kardec perguntava para os espíritos e os espíritos respondiam. Mas ele tinha sempre um contra-argumento nas respostas dos espíritos, para efetivamente valer aquilo como algo de valor. E aí, lembra que eu falei que ele começa a fazer a codificação por uma desorganização da mediunidade? Aí ele escreve o Livro dos Médiuns. E aí eu fui pensar por que primeiro o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele precisava organizar, dar nome. Então, se nós chegamos pautados na mediunidade, Kardec fala assim, nós não vamos deixar a casa espírita se tornar um ambiente exclusivamente mediúnico. E quem estuda o Livro dos Médiuns, né, eu já passei por ele, não estudei efetivamente, quem estuda o Livro dos Médiuns vai entender que Kardec vai começar a questionar a comunicação dos espíritos. Efetivamente, se aquele espírito estava... Porque assim, quando a gente desencarna, ninguém evolui de uma hora para outra. Então, se a casa espírita que eu estou frequentando me introduz diretamente dentro de um processo mediúnico, existe um grande risco de erro. Porque eu não preparei esse espírito, eu não preparei a equipe. Será que a equipe de mediunidade estudou efetivamente o Livro dos Médiuns? Para saber diferenciar, por exemplo, uma mensagem? Porque qualquer mensagem, então aí eu vou colocar assim, Rayane, eu não participei de reunião mediúnica, mas eu já frequentei uma reunião mediúnica que eu recebi uma mensagem dos espíritos. Qualquer mensagem precisa ser atemporal. Tem que valer para qualquer situação. Não é para te dar um direcionamento específico de vida, porque isso vai ferir o primeiro princípio do livre-arbítrio. E nós amamos respostas prontas. Ah, será que eu devo separar do meu marido, da minha esposa? Amamos, né? Alguém virar e falar assim, separa. Será que eu devo voltar para o Brasil? Volta. Será que eu devo deixar de trabalhar com fulano? Deixa. Só que respostas prontas, os espíritos não vão dar. E se alguém está dando, muito cuidado, porque é baseado nos valores deles. Por isso que o líder, ele tem um papel muito importante na vida de todos nós. Só que existe uma grande diferença em liderar uma criança de 5 anos, igual o Heitor, né? E liderar adultos. Porque os adultos, ele tem a possibilidade de questionar. A criança, não. Só que nós amamos ser liderados como crianças. Né? E eu vi uma leitura, né, só contextualizando, tirando um pouco assim, vou falar de um posicionamento de um líder que deixa os seus liderados no momento que ele mais precisa. Tivemos uma situação como essa semana, né? E todo mundo questionou. Como assim um líder deixa os seus liderados no momento que ele mais precisa? Um ser humano imperfeito, que não deu conta das suas próprias dificuldades.
liderando adultos, não crianças, que precisam lidar com seus próprios sentimentos. Então, quando você adentra qualquer movimento, muito cuidado para você não se infantilizar na busca de amparo. Se posicione como um adulto no recebimento dos ensinamentos. Por isso que a doutrina espírita vai trazer para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse ambiente. Onde que eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo? Mas onde que eu vou estudar ele efetivamente? Em casa. Em casa. É o único livro, não me lembro, talvez alguém já tenha feito esse estudo. Alguém já fez estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dentro da Casa Espírita? Eu já fiz do Livro dos Espíritos, já fiz o Livro dos Médios. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo era o livro que falava assim, você tem que estudar em família, no Evangelho lá. E aí ele coloca o que dentro da minha casa? O Evangelho segundo o Espiritismo com a Bíblia. E ali eu vou estar ensinando para a minha família os fundamentos bíblicos e os Evangelhos segundo o Espiritismo. Só que Kardec vem, pega essas partes e vai trazendo em outros livros. Aí vem o céu e o inferno. E a Gênese, eu costumo falar que a Gênese é aqueles milagres e as predições, né? Ele vai falar muito desse lugar do que vai acontecer. E lá, no meu slide da transição planetária, quem gostar de estudar sobre isso, vai falar um pouco na Gênese. Aí por que Kardec fala do céu e do inferno? Porque nós ainda temos essa ideia de que quando eu falecer eu tenho um lugar ou em cima ou embaixo, essa configuração. Então Kardec ele vem explicando movimentos históricos dentro da nossa vida. Pode passar, Denis. Mas além de Kardec, aí eu fui, né, estava até explicando para o meu marido ontem, que Chico Xavier, né, até o nascimento dele, até o nascimento do meu marido, ele tinha escrito, eu comecei a fazer contas, eu vi tanto que, né, a gente está meio que atrasado em termos de estudo. Ele escreveu 100 obras. Só que Chico Xavier escreveu 412 obras na vida dele. Quantas dessas obras nós já lemos como espíritas? Só que aí Kardec vai falar algo mais interessante ainda. O que nós mais escutamos dentro do movimento espírita é estudar, certo? Nós precisamos estudar e entender. Mas se a casa espírita não for um lugar de prática, nós podemos ficar intelectualizados demais. Em lugar de gente muito intelectualizada, a gente perde o fator emocional. Lembra daquela racionalização, perde a emoção. É importante estudar, e aí ele faz uma comparação. Kardec faz essa comparação. Se tiver duas casas espíritas, onde tem pessoas extremamente inteligentes, filósofos, conhecedores de toda a codificação, de todas as obras, mas que nesse ambiente reina o orgulho, a vaidade, valores muito fortes de agressividade. Mas se tem outra casa espírita onde as pessoas não estudaram, mas tem o amor, tem a caridade, essa casa espírita terá mais sucesso do que a outra. Porque o aprendizado, ela pode ser colocado gradativamente na nossa vida. Mas valores de amor são mais difíceis. Então, quando eu leio, né, alguns livros, como A Caminho da Luz, eu vou entender como foi construída a Terra, como foi que Jesus planejou a Terra como um todo. E é um livro que eu acho assim, eu lembro que o Parnaso de Além Túmulo é um livro de poesias, de poetas muito conhecidos na nossa história. E eu lembro que nós podemos fazer isso. Sabe como é que eu aprendi a ler o Parnaso de Além Túmulo? As poesias, as mensagens iniciais, que eram poesias, eram feitas no início das palestras. E ali eu aprendi a estudar o Parnaso de Além Túmulo. Então, qualquer movimento, se eu vou fazer um estudo, leia uma poesia, porque esse livro é maravilhoso.
E a caminho da luz ali eu fui entendendo por que Jesus organizou tudo aquilo. E aí vem o Boa Nova, né? Quem quiser conhecer a Boa Nova, o Haroldo Dutra vai colocar lá no Evangelho, espiritismo.com, vai ter uma análise, mas está bem aqui no nosso YouTube. Eu peguei cada passagem do Boa Nova e fui explicando, trouxe uma palestra em relação ao Boa Nova. Então, através de Chico Xavier, nós vamos ter Paulo Estevam. E a ideia é que vocês saiam daqui com a vontade de ler, porque Paulo e Estevão, principalmente aqui, né, hoje a gente tem 4 homens, e eu gosto muito de Paulo e Estevão para homens. Porque Paulo é exatamente o que a gente fala, aquela visão dicotômica, muito característica do universo masculino em termos de posicionamento. Só que foi o homem em vida que teve uma transformação e ele encontrou com Jesus. Então ele sai da pessoa que matou na época o maior número de cristãos para direcionar o maior número de cristãos. Então é linda a transformação dele em vida. E a gente aqui vai voltar, né? Não precisa passar por várias encarnações. E toda vez que ele chegava para pregar, falar de Jesus, ele era apedrejado. Né? E também já na história fala que ele foi um dos espíritos que mais foi apedrejados em vida por ensinar Jesus. E aí nós vamos ver Renúncia, que é um livro lindo para mulheres, que vai falar muito desse lugar de renunciar pela família, de entender o papel de muitas vezes não receber uma família perfeita, mas renunciar a tudo. Nós vamos encontrar Nosso Lar, que eu acredito que muitos de nós já estudamos, e é entender a vida de André Luiz, que se achava um pouquinho mais evoluído e se chegou lá no plano espiritual e falou, não é como eu imaginava, vou ter que recomeçar, e esse pode ser o lugar de todos nós. Pode passar, Denise. E nós vamos ter aqui também Divaldo Pereira Franco, que é um grande escritor espírita com 250 obras. E eu coloquei Adolescência e Vida, que Adolescência e Vida é ótimo para os pais trabalhar com filhos adolescentes. É um livro de capítulos separados, pega, né? E eu deixei Adolescência e Vida aqui, porque nós tínhamos um adolescente que está frequentando, ela está até frequentando o estudo, né? Né? A Maria, né? E a ideia aqui era que Maria pudesse ler Adolescência e Vida, né? Promover nela essa leitura de Adolescência e Vida, para que ela pudesse falar. Porque é assim que nós vamos construindo o lugar dos jovens. Pode passar, Denis. E aí nós vamos apresentar para vocês que estão vindo aqui, mas que muitas vezes nos esquecemos. Que dentro de uma casa espírita nós temos o departamento do livro. E aqui nós temos o nosso departamento do livro quando você chega. Então é nesse departamento que vai ter uma administração da livraria dentro do movimento espírita. Nós temos 2 formatos. Um de empréstimos de livros. Eu quero conhecer, não estou seguro se eu quero ter esse livro em casa. A gente empresta os livros, leva, nos devolve. Né? Não, eu quero conhecer aqui tudo. Você tem a possibilidade de comprar e colocar na sua casa. E um dos trabalhos que nós podemos ter dentro da casa espírita é administrar. Geralmente, né, nós podemos promover, dentro dos movimentos espíritas, são os adolescentes que geralmente ficam responsáveis por esse lugar da biblioteca. Né? Que é limpar, literalmente. O papel é limpar os livros, deixar o livro da melhor forma para que quem chegue fala, eu quero levar esse livro para casa. E aí nós temos o departamento da infância, que é a evangelização infantil, que é um lugar onde eu vou transcrever da melhor forma tudo que é muito complexo para as nossas crianças. Temos a mocidade espírita, que é um movimento de sustentação do espiritismo. Geralmente, muitas pessoas vão chegar na mocidade espírita e tem-se um questionamento assim. Tem a mocidade para os filhos dos espíritas, por exemplo, como o Heitor, a gente espera que ele saia da infância e vá para a mocidade espírita. Mas tem os jovens que acabaram de chegar, que ainda não vão compreender a linguagem de um estudo entre adultos. Eles estão no meio. Aí vem a mocidade espírita, para esse acolhimento. Tem a palestra pública, que é esse espaço que todos nós estamos aqui hoje, que é a porta de entrada. É a porta de entrada para novos frequentadores. Que é a recepção desde o início.
Então nós vamos abordar os mais variados assuntos. E hoje eu trouxe a estruturação da Casa Espírita para que nós possamos nos colocar no final de 2022, no início de 2023, efetivamente pensar a Casa Espírita como um local de estudo e de caridade. Pode passar, Denise. E aí vem o lugar que é a reunião mediúnica, que muitas vezes ela é invertida em muitas casas espíritas e colocada como a porta de entrada. Rayane, como é que eu faço para participar da reunião mediúnica? Eu quero muito essa reunião mediúnica. Eu não quero essa reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica é a área mais restrita, porque ela precisa de muito estudo, precisa de um conhecimento muito amplo, pois dispensa curiosos e serve de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, a reunião mediúnica, se eu cheguei pela Casa Espírita pela primeira vez, ela não está a meu serviço. Existem dois processos, né? O desobsessão, que é mais amplo do que eu penso, e da comunicação de espíritos sofredores. Como é que eu posso efetivamente trabalhar numa reunião mediúnica? Como é que eu posso contribuir para a reunião mediúnica? Algo que eu faço muito, e é uma dica que eu dou para vocês, sabe aqueles dias que estão bem difíceis? O clima está pesado, a vida está pesada, você deu respostas que você não gostaria de dar nas pessoas. É hora de parar e falar assim, eu sei que essa vibração está muito difícil, que vai além das minhas próprias vibrações. Que se por algum motivo, pela minha baixa de vibração, algum espírito tenha se conectado aos meus sentimentos, que ele possa ser encaminhado para um local de amparo e de acolhimento. E ali eu já estou colaborando com a reunião mediúnica. O Espiritismo também é um curso, né? É o fundamento dos estudos, onde nós vamos encontrar os estudos das obras básicas, onde nós vamos encontrar o estudo dos livros do Chico Xavier, entendendo de diferentes formas tudo que é apresentado. O atendimento fraterno, né, que é chegar e ser acolhido. Estou com alguma dificuldade, eu quero conversar com alguém. Talvez muitas pessoas nem saibam que tem um atendimento fraterno dentro dos movimentos espíritas. Eu quero participar do atendimento fraterno. Tem que estudar, né? Tem que se melhorar, tem que se conhecer. Tem que entender que o atendimento fraterno, ele não é um amparo psicológico da pessoa no seu sentido puro, da psicologia da Terra. Muitas vezes tem pessoas que estão no atendimento fraterno que precisam entender que não é um processo de aconselhamento aqui. O atendimento fraterno vai além. É a comunicação entre dois mundos. Eu tenho que entender de espiritismo para poder fazer. E a assistência e promoção social espírita. Tem como finalidade a caridade, abrangendo pessoas em situação de carência material, moral e espiritual, visando sua promoção no lar. E o lugar que eu costumo falar que a gente pode fazer um processo de assistência e promoção social chama-se Evangelho no Lar. Porque nós vemos muitas vezes muitas famílias espíritas promovendo caridade e esquecendo o Evangelho lá, que é no seu conteúdo mais próximo de vida. E é isso, todo o contexto, reduzidamente, do movimento espírita. E que nós, espíritas dessa casa espírita, morando no exterior, possamos pensar efetivamente o que eu vou fazer com o espiritismo na minha vida, para que o motivo que me fez entrar e que me fez permanecer se equilibre dentro de mim e eu possa efetivamente pertencer ao movimento espírita. Integrar o movimento espírita dentro de mim, para que ele não se torne um valor de agressividade quando eu me posicionar socialmente, mas que ele venha trazer efetivamente aconselhamento, acolhimento e amor. Porque a gente não introduz religião nem amor na vida de ninguém apresentando valores fortes,
julgando o outro, apontando o outro. Vai muito pelo meu processo de equilíbrio dentro desses posicionamentos internos. E hoje eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência e muito obrigada.